a gente vai responder as perguntas a respeito do vídeo do abacate, a respeito da sinomose, das vacinas. Então a gente vai começar esclarecendo as dúvidas mais importantes que apareceram na gravação, principalmente do TikTok, que teve uma repercussão grande. A gente vai te passar agora quais são as primeiras dúvidas. A primeira: a vacina funciona realmente? Adianta vacinar os cachorros? Muito, a vacina super adianta. A vacina é o melhor tratamento, é o mais barato e mais eficaz. Combinado? Tem uma variação de imunidade individual? Tem. E tem uma variação com relação à qualidade das vacinas. Com relação aos laboratórios? Também. A vacina que a gente usa é a da Boehringer. Eu nunca tive problema com a vacina da Boehringer. Até hoje meus cachorros nunca tiveram sinomose. Tranquilo? Tem algumas outras vacinas que você vai correr o risco? Não sei, porque eu não tenho experiência. Por que a gente não tem experiência? Porque a gente gosta de usar sempre os produtos que a gente tem mais confiança. Combinado? Tem a história do local onde você vai vacinar, de como esse veterinário preserva essa vacina, qual é a temperatura de controle da geladeira. Tudo isso é muito importante para a eficácia de uma vacina. Não é só a questão do cão, combinado? Às vezes o armazenamento e o jeito de aplicar e o dia que vai aplicar a vacina, se o cachorro estiver bem, se não tiver febre, para ele responder, porque a vacina é de suma importância para a saúde do seu pet, combinado? Essa é a primeira dúvida. Tudo bem com vocês? Se fez sentido para vocês, compartilha, segue a gente no canal. Eu, se fosse você, jamais ia perder mais nenhum vídeo desses que a gente vai trazer para vocês. Eu sou o Dr. Rogério Pet, sou o veterinário titular da Clínica Lavete e estou aqui para esclarecer todas as dúvidas que vocês quiserem. A segunda dúvida, e não menos importante: seu cachorro, como ele se contamina com a sinomose? O contágio pode ser por 3 vias. Vias oculares, que acontece aquela secreção, aquela ramela no olho que parece que o cachorro tem uma conjuntivite. A via aérea, que ele pode cheirar um xixi ou alguma secreção de um cachorro doente e se contaminar. E lamber, a via digestiva, ele pode também ingerir o vírus e ele se desenvolver na parte digestiva, de intestino, estômago, ele ter uma gastroenterite, ter uma inflamação no intestino, e ele vai entrar por uma dessas 3 vias. Resumindo, ele entra pela mucosa, oral, nasal ou intestinal, entendeu? É fácil da gente saber. Como que a gente faz para ter um tratamento eficaz? Diagnóstico precoce. Quanto mais rápido a gente iniciar o tratamento contra a sinomose, melhor vai ser a eficácia do tratamento e melhor vai ser a recuperação deles. Combinado? Qual que é o melhor tratamento para a sinomose? Individual. Indivíduo por indivíduo, não existe uma receita. Se essa receita fosse viável, eu seria o cara mais feliz do mundo, porque a gente ia passar a receita dos nossos tratamentos aqui, que a gente teve alguns tratamentos vencedores, ia passar todos para vocês e vocês iam curar todos os cachorros. Por que a gente não faz isso? Porque isso não é uma verdade. O que a gente conseguiu aqui com a Preta, que é uma cachorra que já está aqui há 10, 12 anos com a gente, que teve sinomose, é um tratamento que eu não faço mais. Então, por que a gente não faz mais? Porque hoje tem várias opções de tratamento. Hoje a gente sabe que o tratamento é multidisciplinar, individual. Cada cão a gente desenvolve um tratamento. Por quê? Porque vai depender da resposta imunológica dele. Vai depender de como ele responde, dos exames que a gente está fazendo, como é que ele está respondendo. PCR, hemograma, perfil hepático renal. A gente tem que monitorar ele o tempo todo para a gente saber como é que está a resposta. Entendeu? Então, qual é o segredo do tratamento? O segredo do tratamento é o tratamento de suporte individual. Entendeu? Como que é o suporte individual? Você vai fazer aquilo que ele precisa fazer para ele sobreviver. Cada um vai examinar o seu paciente e vai avaliar onde está o processo mais importante que você precisa atacar. Ele está desidratando? Vamos dar soro. Ele está com muito calor? Vamos dar antitérmico, vamos baixar a temperatura. O vírus, ele multiplica, dá uma viremia, que é a multiplicação do vírus, ele dá muito calor no cachorro. Então a gente às vezes precisa dar banho várias vezes ao dia, a gente faz um monte de coisa. Para cada caso é um caso, entendeu? Então a gente preconiza que vocês observem os seus pets. O tratamento
primordial é em casa. Como? Vacinando e observando qualquer alteração de comportamento. Espirro, secreção ocular, diarreia, vômito. O cachorro, ele te mostra quando ele está doente. Quem tem intimidade com o seu filho vai saber que ele não está normal. E qual é o segredo? Não demorar muito para levar no seu veterinário de confiança. Combinado? Se fez sentido para vocês? Entra no nosso canal, compartilha, faz a parte de vocês, passa esse vídeo para as pessoas que vocês amam, para orientar eles como que faz o tratamento precoce, porque o tratamento precoce é o primordial. Qual é o tratamento precoce? A vacina, amor, carinho, comida boa e qualquer alteração que ele tiver de saúde, você procurar o seu veterinário de confiança. Terceira dúvida, antes de contar a terceira dúvida para vocês, eu vou te contar qual foi o primeiro cachorro que eu tive contato com sinomose. Vou contar uma história do meu primeiro cachorro que teve sinomose quando eu tinha 7 anos de idade. Isso foi em 1972. Eu tinha um pincher, que o nome dele era Gererê. E até então nenhum veterinário conhecia essa doença. Na verdade, na minha cidade, na época, no Paraná, a parte de cachorro não é uma coisa muito difundida naquela época, mas era bovino, suíno, que tinha bastante criação de porco, vaca, leite, cavalo, enfim, não tinha, os veterinários da região não tinham habilidade nem expertise com a parte veterinária de cachorro, que isso foi se desenvolvendo depois de um tempo, né? Não foi bem recente esse boom na parte dos pets, do cão e do gato. E aí o cachorrinho começou a ter secreção no olho, começou a ficar estranho, começou a ter pneumonia. A gente conversou com o veterinário que era amigo da gente na época, a gente entrou com tratamento com amoxicilina, lá na época nem era amoxicilina, era sulfa mesmo, a gente dava sulfa. Na verdade não tinha muitos medicamentos veterinários, era mais um medicamento humano, e a gente tratou ele como orientado, e aí ele começou a ter muita secreção, e aí começou a ter um trisma mandibular, começou a bater o queixo. Ele batia a boca e não conseguia comer. Eu pegava ele no colo e dava a carninha, dava a comida, tudo na boca com a colher, porque naquela época a gente nem tinha essas coisas de seringas, agora tem seringa de vidro. Então a gente dava tudo na colherinha, fazia uma bolsinha de plástico, cortava como se fosse uma madeirinha e dava. Era assim, foi muito complicado. E aí o que a gente fez? A gente foi tentando, um dia travou, ele não abria mais a boca, ele latia com a boca fechada. Foi a maior tristeza da gente, porque ninguém sabia o que era. Na época não tinha ainda o conhecimento da doença, só fora do Brasil, aqui, lá, imagina, no interior do Paraná, ninguém sabia nem o que era sinomose. E aí acabou não tendo como se alimentar, a gente fazia tudo, dava na boca, mas chegou um momento que ele não engolia mais, por incrível que pareça, na época nem existia parte de eutanásia nem nada, ele acabou morrendo de inanição, sem poder comer e beber, ele acabou morrendo. E aí esse foi o primeiro contágio que a gente teve com contato com a sinomose. Por isso que eu falo para vocês que naquela época morria muito cachorro, a gente não sabia nem por que estava morrendo. Isso diminuiu bastante e os cachorros aumentaram a agilidade? Sim, depois que inventaram que apareceu a vacina, que primeiro foi a V4, foi a quádrupla, depois foi a sexta, depois a V8 e agora a V10. Que foram agregando cepas de diferentes doenças numa vacina única para facilitar a vida dos nossos amigos pets. Então, hoje eu agradeço muito a existência da vacina, porque se fosse igual àquela época, a gente estaria perdendo os animais sem a mínima chance, porque a vacina é uma das mais valiosas ferramentas que a gente possui para poder fazer isso. E eu, se fosse você, que tem cachorro em casa e tem amor por ele, jamais perderia as informações que a gente está passando para vocês. Por quê? Porque a gente está passando isso no fundo do coração, com a expertise que a gente tem de mais de 30, 40 anos mexendo com cachorro. Claro que eu não tenho 40 anos de formado, eu tenho 36, mas assim, a gente desde sempre tive cachorro. Eu vou lançar o nosso livro que chama Meu Primeiro Pet, lá vai ter as fotinhas do meu primeiro pet que eu tenho até hoje, no desfile de 7 de setembro, que chamava Bob. Então, gente, se vocês gostam dos seus pets, acompanhe a gente, que a gente vai dar muita dica importante. E principal dica de hoje, a vacina é muito importante para os seus filhos. E qual é a outra dúvida que o pessoal pergunta sempre? A sinomose tem cura? Tem cura. É difícil? É difícil. Não é uma brincadeira, não, é uma guerra.
é uma guerra que a gente trava com a morte. Por quê? Porque a tendência deles é se entregarem e eles morrerem. Quando eles não se entregam, quando a gente dá bastante amor, carinho, comida boa, carne, que é o que dá imunidade, e aumenta a proteína deles, e aumenta, diminui o calor, dá banho, dá carinho, dá amor, faz tudo que você tiver ao alcance, tudo que o veterinário de vocês pontuar para fazer, a chance dele sobreviver é muito maior, tá bom? Um beijo para vocês, se fez sentido, eu agradeço demais se vocês compartilharem. Esse vídeo é muito importante para vocês saberem que a vacina é essencial.